Olá, meus queridos amigos, que frio! Eu acho que vocês nunca viram o tio Spook assim tão encapotado. Gente, são 10 horas da noite, eu não sei quantos graus tá fazendo aqui, mas tá frio pra dedelzo, e a minha boca arrebenta inteira, nossa. O frio acaba comigo, eu acho que acaba com também muitas pessoas, mas hoje tá frio, mas vamos para mais uma segunda-feira de conhecimento, sabedoria e aprendizado, respondendo aos scribes no meio deste frio. Não, tá demais, tá meio chato isso daí, eu tenho que cuidar da saúde, não posso ficar assim, né, como diria a minha avó, ela desnudo, né, só de camiseta num frio desse tipo. E eu estou de pantufes! Eu uso pantufa, eu adoro pantufa, acho muito legal. Eu tinha uns pés de tigre, só que eu não sei que fim levou, acho que meus pés de tigre foram embora. Aí eu comprei essa daqui, a Lilo amou e já roeu completamente os olhos, o chifrinho do bicho, levou tudo embora. É uma sacanagem, ó. Destruiu o chifrinho dos meus bito-bito aqui. Mas eu gosto de pantufa, acho que é gostoso ficar em casa assim. E também não agride os ouvidos dos vizinhos de baixo, não é? Mas vamos às perguntas. Eu não sei, a gente vai desvendar aqui as perguntas aqui que vieram, tem muita coisa aqui. Mas vamos lá. Fabiana Cardoso Palos, tio Spook, gostaria de saber sobre os nossos pontos de energia. Sou fumante há mais de 15 anos. Assisto seus vídeos e confesso que me assusta um pouco quando você fala sobre obsessores de vícios. De uns tempos pra cá, tenho uma ideia firme em minha cabeça de parar com o uso de cigarros. Já consegui diminuir um pouquinho. Tenho certeza que conseguirei parar de vez. Minha pergunta é: quando eu deixar de consumir os cigarros, meus pontos de energia voltam ao normal? E os obsessores, eles deixam em paz? Ou precisarei de algum tratamento ou até mesmo uma limpeza de casas? Observação. Já falei com a Dani sobre a limpeza de casa. Logo farei o tratamento na minha família. Obrigada por tudo. Fabiana, infelizmente os tratamentos de vícios, eles são mais complicados que você tratar um câncer. E eu vou explicar por quê. Você tem um problema físico e um problema emocional envolvidos ao cigarro, tá? O que seria um problema emocional? Você tem uma dependência física, tá? Seu organismo precisa disso, a nicotina no seu sangue, ela se tornou um mal necessário porque você ficou viciada nisso. E infelizmente existe um problema emocional que te deixa presa ao cigarro. Então você fica com o tique nervoso de cada vez que aparece uma situação conflitante, ou algum problema, ou alguma coisa que você fica nervosa, você vai fumar, né? Tem infelizmente empresas que hoje, mesmo tendo seu fumódromo, ela tem restrições com relação a isso, né? Porque se cada estresse que uma pessoa venha a ter durante o trabalho, ela descer para fumar ou for para o seu fumódromo, ela vai perder pelo menos 5 a 10 minutos de trabalho. Se ela fuma 5 vezes ao dia, ela perdeu 1 hora de trabalho, né? Então assim, eu já vi empresas deixando de contratar pessoas por causa do cigarro. Mas não é esse o ponto. Literalmente a gente vai abordar o ponto de energia. Quando a gente trabalha pontos de energia relacionados aos vícios, por exemplo, cigarro, são diversos pontos, não é somente um ponto em si. Nós temos que trabalhar cerca de 6, 7 pontos de energia. Também relacionado à psicoterapia, voltado à retirada da impressão psíquica, o seu lado emocional, ainda dependente desse tipo de droga, tá? Porque o cigarro, ele é considerado uma droga. Estou só arrumando o computador aqui, porque ele reiniciou, então eu estou só arrumando aqui um pouquinho, tá? Então, assim, o tratamento em si ele não é fácil, mas eu já tive pacientes, por exemplo, que em 4 ou 5 sessões chegaram a largar o vício do cigarro ou reduzir monstruosamente. Mas a gente tem que trabalhar duas vertentes. Além, obviamente, da doença que se manifesta no seu pulmão, na sua garganta, nós também temos que tirar não somente os obsessores, mas algo muito pior que obsessores ligados ao cigarro: as formas pensamento geradas pelo vício. Essas são as formas pensamento mais agressivas, porque obviamente elas ficam alimentando cada vez mais a sua necessidade emocional, mental, da dependência desse tipo de coisa. E aí
é que gera a complicação. Clarividentemente, é engraçado vê-las porque elas parecem umas abelhinhas pretas bem pequenininhas, sabe aquelas de bananeira? Elas ficam em volta do pulmão. Então, quando você aciona o ponto de energia do pulmão e começa a puxar essa energia, elas vêm para fora. E aí o que acontece com uma pessoa que fuma? Começa a tossir sem parar. São reações muito engraçadas. Durante a sessão que eu fazia pessoalmente nessa pessoa, ela era casada com um médico e ela fumava há 25 anos. Ela começava a tossir sem parar, sem eu tocar nela. Porque eles ficam em volta mexendo no pulmão e mexendo no sistema respiratório da pessoa. Mas significa que está funcionando. A retirada acontece, tá? O tratamento existe. Ele é um pouquinho mais demorado, mas ameniza muito. E legal porque a gente consegue trabalhar o pulmão. E o pulmão, dentro dessa técnica, é uma das minhas especialidades. Já tive pessoas com câncer de pulmão, tumores no pulmão e assim, em uma semana calcificou completamente o tumor com laudos médicos, tá? Eu ainda não sei se eu tenho aqui, mas eu tive uma chapa de um cara do pulmão. Pô, chapa do pulmão é um negócio gigantesco. Ficava aqui em casa, ocupava um espaço absurdo. E tinha lá a manchinha que eu realmente consegui cauterizar aquele tumor. E tudo com laudo médico. Então, pulmão, sistema renal, que mais? AVC. Tá? Também eu tive muitos pacientes com AVC, a recuperação foi muito rápida. Eu acho que a única coisa que eu não consigo hoje fazer é tratamento de coluna, embora muitas pessoas respondam bem, mas tem certas, por exemplo, refazer a articulação dos discos vertebrais. Já comecei a aprender esse tipo de coisa, já comecei a fazer, mas demora um pouquinho mais. Eu tenho mais dificuldade com a restabilização dos discos da coluna, mas dá para ser feito. Sistema ósseo eu não consigo mexer. E a miopia, a pessoa tem que ficar sem o óculos. E eu por exemplo, utilizo bastante para poder dirigir, para poder estar sempre antenado fazendo as coisas. Então, eu mesmo não tive tempo de fazer o tratamento para a miopia para mim. Até então, eu já fico mais legal com óculos, eu uso óculos desde a 4ª série. Então, para mim não tem peso nenhum, né? Já faz parte do rosto mesmo. Mas vamos lá. Leandro Santos. Bom dia, tio Spook. Escrevendo esse e-mail em plenas 6h10 da manhã, estava pensando em meditar agora há pouco, sendo que acabei de comer. No entanto, me veio uma dúvida. Existe algum pré-requisito antes da meditação? Como ficar em jejum, até mesmo evitar comer certas coisas pesadas antes de meditar? Existe algo desse tipo? Fico grato se responder. Eu também tenho uma pergunta, de novo, né? Por que só algumas pessoas são escolhidas, entre aspas, para poder ver o mundo espiritual? Não tem nada a ver. Sei que isso é proveniente de estudos e práticas que advêm de todas as suas vidas, mas por que isso? Por que temos que passar inúmeras vidas estudando e evoluindo a nossa consciência para poder ver? Não seria mais fácil nascermos com esse dom? A culpa é sua. E eu vou explicar o porquê. É engraçado apontar os dedos, né? Culpa é sua, menino! Mas eu vou explicar. Primeira coisa, meditação. A meditação não é o ato de sentar somente, fechar os olhinhos e ficar contemplando o vazio. Não é bem assim, tá? Existem diversos tipos de meditação e diversos tipos de yoga, diversos tipos de pranayamas no mundo. Existem meditações ativas, meditações passivas, meditações contemplativas, mas o ideal não são esses tipos, ok? Para você fazer uma excelente técnica de meditação, primeira coisa, o jejum torna-se sim uma obrigação, tá? Você tem que ter, alguns hindus trabalham muito isso, a parte de limpeza corporal, completamente interna. Então é horrível esse tipo de coisa que eu vou falar para vocês, mas existem povos hindus que, para poder fazer completamente uma meditação que traga realmente benefícios a eles, seja uma iluminação rápida ou respostas às suas necessidades, coisa desse tipo, né? Você tem que passar por um processo de autopurificação física. Então, primeira coisa, eu vou só comentar, não façam isso em casa, por favor, tá? Não deem uma de La Fênix da vida. Você tem que beber 2 litros a 3 litros de água com sal, tá? E depois ficar pulando, que nem aquele desenho animado dos ursinhos Gummy, ficar pulando, segurando o nariz. Até o ponto, segurando nariz e boca, né? Até o ponto que quando você for para vomitar, você segura bem a boca e deixa sair tudo pelo nariz. E aí? É sério. Porque eles utilizam todo esse sistema
Precisa estar limpo os sistemas para pranayamas, para respiração. Então eles limpam completamente todo o sistema respiratório fazendo essa técnica. Então todas as melecas que estão impedindo com que flua completamente a respiração pelos canais, pelos nadis e tudo mais, é retirado. É horrível isso. Não vai piorar. Eles ainda fazem uma limpeza anal. Sim, eles fazem o famoso chuveirinho lá, que eles limpam completamente todo tipo de substância que ainda exista no aparelho digestivo, colocando uma mangueirinha ali embaixo e drenando completamente todas as fezes, para que a energia flua completamente. Então o bicho pegou, né? É sério. Essa é uma etapa muito nojenta, eu nunca fiz, tá? Ninguém vem perguntar para mim, porque já fez? Não, nunca fiz. Graças a Deus eu não sigo as meditações nesse sentido. Minhas meditações são outras. Depois disso, exercícios físicos. Tem sequências de exercícios físicos, tá? Obrigatório, seja o Liangong, Qigong, Tai Chi Chuan, tem que fazer exercícios físicos para retirar toda a tensão energética sobre as articulações. Depois disso, entra-se as sequências de pranayamas. E aí você vai ter que fazer cerca de 5, 6, 7, 8 tipos diferentes de respiração, turtle breathing, fazer um monte de coisa, tá? Nossa, tem milhões de respirações que a gente acaba fazendo para poder fazer com que o fluxo do prana, da energia que está no ar, flua completamente sobre os seus órgãos e principalmente sobre seus pontos de energia. Depois disso, entra-se na meditação profunda, que aí você fica durante 1 hora e 1h30 fritando para depois você voltar à consciência, fazer a sequência de novo de exercícios físicos para não ficar com essa energia e aí sim começar a pensar em beber água e comer comidas mais leves. Então, a meditação que a maioria acha que, meia hora está pronto, levam-se 3 horas a 4 horas por dia. É sério, tá? Imagina o seguinte, eu tenho que fazer 2 tipos de meditação, seja uma meditação voltada ao budismo ou uma meditação voltada para outras técnicas que eu aprendi. Então eu acabo ficando 6 horas em meditação e isso ocupava um tempo monstruoso, tá? Então é difícil eu tocar um canal, gravar vídeo, fazer um monte de coisa e ainda ficar 6 horas fritando em técnicas de meditação. Então eu acabo ficando, assim, eu seleciono agora o que eu preciso no momento para poder fazer. Mas é sério, tá? Sobre a última pergunta que você me coloca, sobre os estudos e práticas, sobre, por que as pessoas vêm ou não vêm? Leandro, de novo, por que a culpa é sua? Porque tudo isso é um processo de elevação da consciência. Quanto mais você vai evoluindo sua consciência, mais você vai conseguindo adentrar no mundo espiritual. Eu lembro que eu vi um gráfico muito interessante, eu acho que foi no livro, um livro verde do Papus, Geraldo Encausse, né? Eu vi no livro do Papus, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é muito interessante, onde ele coloca um gráfico da evolução da consciência entre os mundos, tá? Mas ele limita-se, por exemplo, ao mundo físico, emocional, mental, e aí sim a consciência é ligada ao espiritual. E essa evolução da consciência entre os universos, ou seja, passar por todo o universo físico, o emocional, o mental, as correlações entre os dois, porque tem pessoas que são mais mental, tem pessoas que são mais emocional, tem pessoas que estão mais presas ao físico, e aí você não consegue fazer essa evolução da mente para o espiritual. É uma correlação muito, muito complicada. Mas quando você atinge, em teoria, essa evolução dentro do espiritual, as portas se abrem, aí tem uma escala de evolução dentro desse mundo espiritual mesmo, ainda contemplando os outros universos, mas você consegue desenvolver cada vez mais essas percepções. Então as pessoas que ainda não estão imersas dentro da espiritualidade, em teoria, é porque ainda estão presas em um desses mundos, seja no mundo físico, no mundo mental ou no mundo emocional, tá? Então é um processo de evolução do próprio indivíduo para conseguir chegar a essa descoberta da espiritualidade. É sério, mas é difícil entender porque existem regras
como é que eu posso falar? De compensação. Então tem pessoas que vão um pouquinho mais para o espiritual, mas ainda tem que resolver questões emocionais, ainda cresce um pouquinho, sabe? Existe umas linhas de correlação entre os universos, mas a grosso modo seria esse o conceito utilizado por vamos dizer assim, um pesquisador místico sobre o assunto. Wesley Rodrigues. Olá, Rodrigo. Gostaria de saber se quando você tem uma consciência de que está fazendo algo errado, o karma gerado é maior do que quando não sabe. Sem dúvida. Obrigado por todo o conteúdo que nos disponibilizamos e estou ansioso para o lançamento do seu livro. É aquela história, né? Você está segurando uma faca e de repente um cara pula em cima da faca e ele morre. Você não matou o cara, né? O cara, né? Você vai responder pelo crime de assassinato passivo, vamos colocar dessa maneira, sei que existe isso, né? Mas você não matou o cara. Eu lembro que eu tive aula de direito na faculdade e que o advogado estava contando uma história que aconteceu no Central Park, nos Estados Unidos. Então, estava lá um brasileiro fazendo Cooper no Central Park, às 5 e pouco da manhã, e viu um cara caído, esfaqueado no chão. Ele saiu correndo, pegou a faca que estava no peito dele e puxou. Mas na hora que ele fez isso, a polícia chegou e levou ele preso. Por quê? Porque não tinha nada que fosse contra, dizendo que não, ele só tinha tirado a faca do peito do cara. Então, para eles, ele foi culpado. E ele foi preso e respondeu esse processo. É curioso, né? Quer dizer, ele não vai ter o karma gerado por isso, mas ele respondeu por um ato que tudo indicava que foi ele. Então, assim, quando você tem uma intenção maior, tipo, eu vou matar uma pessoa, obviamente que você está gerando toda a culpa para cima de você. Você está dando indícios de que você quer matar alguém, você quer ferir alguém, você tem raiva daquela pessoa e aí vai responder interinamente por aquele karma. Se você acidentalmente acontece uma coisa dessa, você não vai responder por um karma, tá? Mas você vai responder pelas leis físicas, né? A lei dos homens, mas não por uma questão espiritual, porque você não teve intenção de. Aí entra aquele crime culposo e doloso, né? Quando tem intenção de matar e quando não tem intenção de matar. Mas, de novo, não arbitrem essa questão de karma ou não karma, mas sim a questão de sempre buscar fazer o bem para as pessoas. Quer dizer, se eu fizer um mal, mas não intencional, será que eu pago por isso? São pensamentos que já estão suscetíveis a caírem na linha da maldade, né? Aqui não dá para ler seu nome, cara. Tem letras e números, letras e números. Acho que é Delano Ferreira, mas tem muito 3, tem muita coisa aqui de letra, de número. Acho que é Delano Ferreira. Olá, tio Spook, gostaria de saber o que é o lodo espiritual que às vezes é citado nos seus vídeos de análises, como ele é formado. É um conceito curioso, tá? E assim, todos os pontos de energia, quando eles ficam repletos de energias ruins ou energias negativas, ele fica com uma energia escura, como se fosse um lodo. Como se fosse um óleo de carro, espiritualmente falando, tá? Imagina o Venom, tá? Imagina o Venom. O Venom é um grande exemplo disso. Então, imagina aquele cara, né, que recebe o Venom tá presente nele, então quando ele vai se manifestar, aqueles pontos, né, começa a ficar tudo preto, 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 até o Venom tomar parte. Então é mais ou menos assim, tentando desenhar um cenário para vocês. Então os pontos de energia de uma pessoa, eles ficam tão repletos de energias ruins pelas atitudes, ou pelas emoções, ou pelas doenças que ele já possui, que os pontos ficam com uma energia turva e nojenta. Eu conheci uma pessoa, uma terapeuta, que ela sentiu o cheiro dessa energia, o cheiro, e ela vomitava mesmo durante as sessões de tratamento. Eu já vi ela vomitando, tá? Foi em São José dos Campos, ela acabou me chamando para uma sessão lá para tratar uma pessoa que tinha sido vítima de feitiçaria, tá? E obviamente me chamaram como uma pessoa que conhece melhor as técnicas para retirada dessas energias. Ela mesma na hora pediu arrego, falou, eu não vou conseguir ir por causa do cheiro que saía daquela pessoa, e ela começou a vomitar. Ela não conseguiu dar conta, e aí a gente teve que tirá-la da sala e eu fiquei ali fazendo a retirada dessas energias. Então, existe sim a presença dessa energia mais densa ou lodosa, que nós chamamos,
e que está dentro dos pontos de energia. Claro, evidentemente, dá para ser percebida e durante as técnicas que a gente aprende, as pessoas também acabam tendo uma percepção muito leve sobre a existência disso e com o tempo, obviamente, se faz mais presente esse conceito e o entendimento dessa energia. Yanara Fernandes. Boa tarde, Tio Spook. Revendo um vídeo da sua playlist Faça Sua Limpeza de Casas, me veio uma pergunta curiosa. É possível incorporar, faltou um acento aqui, é possível incorporar só ouvindo os tambores da música da Umbanda? Eu estava em outra cidade com meu namorado e na última semana de entregar panfletos e jornais, o que pediram era para que eu, numa ponta na calçada, segurando a bandeira... Olha, eu não sei o que você escreveu aqui, é uma questão pessoal sua, não vem ao caso, mas sobre incorporar escutando tambores. Desculpa, não é qualquer pessoa que vai incorporar escutando tambor, né? Imagina, ou você vai num show de pagode, né? Os caras tocando lá os tamborzão no final, os bumbos, sei lá o quê, aí de repente você vê a plateia inteira incorporada, né? Ali, mas enfim, continua tocando, tá muito bom aqui. Não é bem assim, ok? Desculpa, a incorporação, ela ocorre de maneira consciente quando o médium está dentro de um local que ele considera seguro e sagrado para poder exercer a sua função como médium de Umbanda. Se a pessoa incorpora em qualquer lugar, escutando música e tudo mais, é uma descompensação que existe dos pontos de energia ou mesmo dos conceitos mediúnicos que essa pessoa possui. Não se pode trabalhar fora de um congá, não se pode trabalhar fora de uma casa na qual te presta uma assistência por meio de uma pessoa que está lá, que é o dono da casa, que é o babalorixá, que é a pessoa que rege e comanda e orquestra todo o processo e que está de olho em você, sabendo que você está agindo de maneira certa ou não. Então, se você está incorporando em qualquer lugar, você precisa rever seus conceitos, rever o que está acontecendo com você, se você está sendo sugestionada pela sua impressão ou por alguma descompensação espiritual que você está tendo. Você não pode fazer isso, certo? E assim, as músicas que eu coloquei do Faça Sua Limpeza de Casas não servem para incorporar. O que acontece elas servem para que as pessoas tenham o primeiro contato com uma energia do mundo espiritual mediante um processo de retirada de energias negativas que estejam sob a casa de um indivíduo, mas superficial, para que ela tenha uma pequena impressão do que acontece. E todos os relatos das pessoas que passaram pelo processo do Faça Sua Limpeza de Casas descrevem sensações muito mais amorosas, perfumes, cheiros, do que realmente incorporação. Então, de novo, tenha mais controle sobre o que acontece com você, Yanara, tenha mais conhecimento sobre as questões espirituais, se informe mais no centro que eu acredito que você trabalhe e limite-se somente à incorporação ou à facilitação da entrada desses seres somente em centros espíritas qualificados. Não sai por aí incorporando coisas que você não sabe o que é. Para isso existe o pai de santo da casa que vai avaliar o que você está incorporando, ok? É sério. Gabriel Hernani. Olá, Rodrigo e Dani. Me chamo Gabriel e tenho uma dúvida com relação às playlists de limpeza de casas. Queria saber se é possível utilizar outras músicas para ajudar outras pessoas, como, por exemplo, mentalizar um pedido de ajuda. Não, não é. De ajuda para alguém que necessite ou só funciona com quem está ouvindo. No caso, seria para ajudar alguém que é totalmente cético quanto ao assunto e nunca iria realizar o processo de ouvir as músicas. Obrigado pelos vídeos e um grande abraço. Gabriel, não. O processo é íntimo de cada ser humano que está disposto a fazer aquilo. Você não pode botar uma pessoa, sei lá, eu não gosto de Slipknot, vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de Slipknot. Eu não gosto de Slipknot. Senta lá e vai botar o cara para escutar Slipknot. Ele não vai fazer com vontade, ele não vai querer escutar com vontade, ele não vai nem estar com a cabeça lá para realmente fazer parte daquilo, tá? Então assim, se o cara não quer, não tá afim, é cético, em algum momento a espiritualidade vai se fazer presente na vida dele, nem que seja olhando para cima dizendo, ai meu Deus, me ajuda. Os céticos são os mais legais, tá? Porque o cara realmente, ele acredita em Deus nos momentos em que tá tudo agado. Então, quando a coisa está indo para um lado completamente errado, ele olha para cima e fala, ai meu Deus, eu sei que tem alguém aí. E nesse momento é que ele vai ter que começar a prestar contas
para alguma coisa do mundo espiritual que ele não conhece ou que ele não está a fim de conhecer por enquanto, tá? Você não tem como sugestionar a música indo em direção a alguém. Não, a música está tocando no seu radinho, na sua casa, no seu computador, sei lá, e tem a função de ajudar quem quer ser ajudado. Ponto. Se o cara não quer ser ajudado, cara, paciência. Deixa ele no cantinho dele, uma hora ele aprende. Sério mesmo. Jaqueline Souza. Boa tarde, tudo bem? Vi seus vídeos sobre Paranormal State e gostaria de saber o porquê do senhor evitar analisar a energia do Ryan em algumas ocasiões. Conheci o Ryan há anos atrás, ele parece ter muitas coisas nas costas. O Ryan surtou, ele está com câncer no pâncreas, se não me engano, cometeu diversos crimes e foi preso. A própria mãe dele, a própria mãe dele afirmou que ele mentiu sobre o câncer. Não é verdade, saiu na mídia. E já foi preso 2 vezes por roubo e também por uma acusação de violência contra um namorado. Fora o problema com as drogas. Entretanto, na época do programa, ele parecia ser mais sensato ali, sempre diminuindo os achismos dos colegas e tentando fazer aquilo se tornar algo sério. Enfim, Ryan parece ter se tornado uma pessoa completamente diferente do que era. E seria muito legal se pudesse falar um pouco mais sobre ele. Obrigada. PS, não sou fã do Ryan, ele é uma imagem que acompanhou grande parte da minha adolescência e tenho dúvidas quanto à sua, índole. Espero que ele esteja bem, apesar dos pesares. Jaqueline, eu gosto do Ryan. Eu não tenho nada contra ele. Eu acho que eu tenho muito mais contra como é que era? Aquele médium, meu Deus, o Batatinha, e com a presença da Lorraine, que realmente é ínfima na série, do que contra o Ryan. O Ryan, ele é muito legal porque é o seguinte, o Ryan, na 5ª temporada, eu assisti só aquelas temporadas que eu pude colocar no canal, tá? Então, eu acompanho só de acordo com as postagens e publicações do canal, porque eu não paro para assistir esse tipo de coisa. Mas ao longo de tudo aquilo que eu fui analisando, o Ryan se tornou uma pessoa mais cética do que tinha entrado. Ele termina a série completamente cético. E é engraçado, porque ele entra com a ideia da igreja, dos padres, dos bispos, de médiums e tudo mais, e no final ele acaba desistindo de tudo, falando, cara, eu tô muito de saco cheio disso tudo e não aguento mais. E isso é impressionante, tá? Eu não tenho nada contra o Ryan, eu acho que o Ryan deu muitas broncas no Sergei, que é um mentiroso absurdo. Sergei começou a manipular os áudios, começou a manipular toda a questão do programa, e ele, durante as gravações, começou a chamar a atenção do Sergei. Ele viu o Batatinha mexer uma cadeira com o pé, tá? E ele chama a atenção deles, falando, eu vi ele mexendo a cadeira com o pé, isso não foi um espírito. Então ele começou a se irritar ao longo da série. A presença da Lorraine e do Batatinha foram bem insignificantes e demonstrando que os dois não tinham capacidade nenhuma de fazer nada, nenhuma intervenção com relação ao Ryan, que acabou doente, acabou preso, acabou utilizando drogas e foi deteriorando a vida dele sem que os dois, a Lorraine e o Batatinha, tivessem realmente a capacidade de ajudá-lo em algum momento da vida. Isso que me deixou entristecido. Por quê? Porque se os caras gravam 5 temporadas de um programa que foi ao ar e ficou famoso ao longo, 10 anos, os caras pouco se importaram com o Ryan. Aí o que acontece? A Katrina, junto com outro cara, criam um outro programa de televisão pior ainda, onde a Katrina realmente começa a mentir e deteriorar cada vez mais todo o conhecimento sobre espiritualidade. E o Ryan fala, eu tô vendo muita coisa errada, eu vou embora. O Ryan é a prova viva de que todo aquele programa tem milhões de erros, mentiras e enganação. Caso contrário, o Ryan sairia vitorioso desse programa dizendo, realmente aquele programa mudou a minha vida, mas só piorou. Agora, o ponto de interrogação não é sobre o Ryan e analisar a energia do Ryan. O ponto de interrogação é por que ninguém salvou a vida do Ryan? Por que ninguém conseguiu tirar o Ryan da situação que ele foi se deteriorando ao longo do tempo? O Batatinha, a Lorraine Warren, os bispos e padres que ele tinha contato, ninguém se importou com o menino. Isso que me deixou chateado. E é isso que comprova a incapacidade da Lorraine e a incapacidade do Batatinha, que era o Chip Coffey, que era o Chip Coffey em fazer alguma coisa que prestava à humanidade. E não somente entrar nas casas, como a Lorraine fazia,
Ai, Ryan, eu tô sentindo uma energia muito ruim nesse lugar. Eu acho que eu vou embora. E ir embora. A Lorraine era só para entrar e falar que tinha alguma coisa ruim e depois voltava para casa. Não fazia nada. Raríssimas vezes a gente viu a Lorraine fazendo alguma coisa durante esse seriado. O Tipikoff, ele recebia o script antes no voo do seu assessor ou assessora de imprensa para ela saber o que tinha. Tinha cenas que o Ryan olhava e falava, pô, o Tipikoff entrava, fazia uma gravação de meia hora extremamente rápida e ia embora. Falava, pô, como é que o cara entra aqui, o cara não faz realmente o processo direito, sabe, de querer falar com as pessoas, de querer ter um processo de intervenção melhor. Ele entra, grava rápido, inventa umas coisas e depois vai embora. É sério, esse programa já foi desmistificado, as coisas já apareceram, mas até então, Lorraine Warren e o Tipikoff já ganharam muito dinheiro sobre isso. Já encheram o rabo de grana, entendeu? E o coitado do Ryan ficou doente. De novo, eu não tenho nada contra o Ryan. Eu acho que o Ryan é uma prova viva de que a mentira comeu solta durante esses programas. A mentira comeu solta. E ele ficou indignado com tudo, falou, não quero mais. Ele é a resposta de que as pessoas mentem sobre a espiritualidade e tem a causa e efeito. O Ryan recebeu o efeito. Ken Kiyoma. Olá, tio Spook, tenho 14 aninhos, eu me chamo Ron. Mas tá como Ran? Ron. Atualmente sou ateu. Porém, realmente espero encontrar uma crença. As minhas dúvidas são, é possível se tornar um médium ou algo de nascença? Não. Tem como impulsionar a percepção espiritual de uma pessoa? Não. Qual a religião do Senhor? Do Senhor quem? Senhor Jesus? Senhor Deus? A minha? Eu sou budista. Desculpe-me se cometi algum erro em minhas perguntas e etc. Sou novo no seu canal, então ainda não tenho muita noção sobre esses assuntos espirituais, pois nunca me interessei por isso antes de conhecer o canal do Senhor. Agradeço desde já. Ran, que se chama Ron e que tem o sobrenome Kiyoma, é o seguinte, Ran. Ateu, eu prefiro um ateu do que um fanático. Eu acho que o fanatismo é o que deteriora o ser humano. Sabe, tem gente que é fanática, que mesmo que você comprove as coisas, o cara não entende e age como um idiota e termina com a vida como um burro. Vamos lá. Muitas pessoas, a questão do fanático, né, utilizam-se da Bíblia, livro sagrado e tudo mais, como pura verdade, onde todos os teólogos do mundo sabem que a Bíblia é um compêndio de vários livros, na qual são parábolas que justificam a passagem de uma pessoa sobre a terra, ok? Seria o Jesus Cristo de vocês, Joshua Ben Marian para os hebreus, na qual é apresentado durante cartas ou textos de apóstolos sobre quem era essa figura e o que realmente ele fez para mudar a vida das pessoas. Naquela época, cerca de 2000 anos atrás, tá? Muito bem. Quando uma pessoa é fanática, mesmo que teólogos comprovem por A mais B, tragam artigos científicos, façam defesas de tese, realmente comprovem e tudo mais, os fanáticos continuam defendendo esse tipo de coisa, dizendo que não, Lúcifer existe, que tudo isso existe, que demônios existem, e mesmo assim os teólogos comprovando que nada disso existe, o cara ainda continua na sua burrice. Então isso me deixa mais chateado. O ateu, ele vai realmente buscar uma crença que supra as verdades para ele naquele momento. Então, quando uma pessoa decide sair do ateísmo e fala, ok, eu quero acreditar em alguma coisa, ele parte para iniciar a sua jornada em situações que tragam uma verdade naquele momento para ele. Muito bem, ele está absolutamente correto. Ele vai ponderar sobre diversas culturas, diversas crenças e posturas para dizer, ok, esse é meu porto seguro, eu aceito aqui agora. Não existe nenhum erro sobre esse tipo de coisa. Sobre se tornar um médium. Se tornar um médium, não se nasce médium. E isso está escrito no livro dos médiuns do Sr. Allan Kardec. O médium, ele se forma dentro de um centro espírita kardecista, mediante todo o aprendizado de uma doutrina, mediante todo o serviço que ele vai prestar dentro de um centro espírita. Serviços mesmo, tá? Não somente atender as pessoas ali, servir as pessoas que precisam, ler as palavras do Evangelho no Lar durante a preparação para o passe magnético, tomar o passe magnético, aprender como fornecer um passe magnético, ou seja, é uma escolaridade que pode levar até 5, 10, 15 anos.
mas as pessoas querem ser o que elas não são. É o ego do ser humano. Então, eu quero ser médium. Não importa, eu nasci médium. Não, você não nasceu médium. Você nasceu burro, pelo visto. Não, você nasceu sensitivo, com uma percepção ainda leve sobre o mundo espiritual. E com o tempo de aprendizado dentro de uma doutrina espírita, ou mesmo indo para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou o que for, você vai começar a aprender a utilizar a sua percepção inicial, desenvolvendo habilidades para servir dentro desses lugares. Então, se tornar médium se faz mediante a muito aprendizado dentro de um centro espírita, de uma doutrina, ok? Tem como impulsionar a percepção espiritual de uma pessoa? A percepção espiritual, ela vem junto com o aprendizado de culturas, crenças, práticas, meditações, naturalmente da sua busca por conhecimento. Se ela estagna, a espiritualidade também vai estagnar. Ela tem que sempre buscar respostas, buscar meios para desenvolver cada vez mais a sua espiritualidade. A última pergunta que você colocou é qual a sua religião? A minha religião é o budismo, ela é minha filosofia e minha religião, mas acima de tudo eu sou um homem. Então vamos explicar. Durante muito tempo eu estudei o budismo e eu achei realmente uma filosofia muito legal. E depois disso nós percebemos que o budismo não é só uma filosofia, ele também é uma prática constante de meritocracia e conhecimento. Então nós temos que ter meritocracia dentro das práticas e buscar sempre conhecimento por meio de estudos. O budismo é muito mais antigo do que a sua Bíblia, ok? Que foi datada de 3 a 5 anos depois de Cristo, sendo que o budismo ele vem de 2.500 anos atrás, então ele é mais antigo que a Bíblia, tá? A compilação dos livros. Então ele tem livros muito mais antigos, ele tem conhecimentos muito mais antigos e uma filosofia ainda muito mais antiga, tá? E ele envolve até uma das principais escritas ou formas de escritura da época, que foi o Pali, tá? Dizem que foi a primeira maneira realmente do ser humano escrever, foi o Pali. Então, os primeiros livros do hinduísmo atrelado ao budismo advém muito dessa forma de escrita. Então, nós estamos falando de uma maneira mais antiga de se lidar com conceitos filosóficos e comportamentos. Mas, por que eu falei que eu sou um homem acima de tudo? Porque independente da religião que eu sigo, sendo um espiritualista ou budista, eu também sou um homem e respondo pelos meus atos. Não é porque as pessoas podem me insultar que elas não vão receber a sua troca, ok? A sua réplica. Só falo deixando isso daí bem claro, porque eles acham que o budista ele tem que engolir a seco todo e qualquer tipo de ofensa. Não. O fato de uma pessoa ser espiritualista ou budista ou seguir qualquer uma crença, vocês não podem insultá-lo, denegrir ou ofender o seu trabalho. Então tome muito cuidado com a interpretação. Só porque o cara é budista, ele tem que baixar a cabeça e aceitar um tapa na cara. Não é verdade. Vamos lá. Moisés G. Player. Olá, tio Spook, me chamo Moisés, ou Moisés, e sou da Paraíba. E tenho muitas dúvidas em questão ao mundo espiritual e sobre você. Gostaria que você respondesse a minha lista de perguntas, é sério. Bom, o que tiver no canal, eu vou falar que está no canal, ok, Moisés? Porque você mandou muitas perguntas. Bom, o senhor durante o processo de limpeza de casas ou durante o atendimento de pessoas já sofreu algum ataque espiritual? Já. Na casa da Leila, na limpeza da casa da Leila que está gravada no canal, teve uma presença que veio para cima durante o processo. Na casa das mulheres que eram de obsessores sexuais, elas se fizeram muito mais fortes e eles estavam à iminência de um ataque. Na limpeza da casa do Mohamed, lá em Jundiaí, que está no canal, também teve uma criatura que veio para cima e vocês me veem indo atrás dela e apontando o dedinho na cara daquela criatura, dizendo o pau vai comer. E assim, acontece. Existem energias que eu consigo controlar e deixar no canto tranquilamente. Existem outras energias que são muito fortes e pela sua natureza mais agressiva, a gente não consegue fazer um processo tão forte de intervenção. Então eu tenho que entrar na casa da pessoa já retirando de uma vez. Existe aquela forma que a gente sempre mostra nos vídeos para as pessoas, para que elas se familiarizem com as energias,
que é testar, fazer as pessoas sentirem, terem essa percepção do que eu faço. Algumas energias não permitem esse tipo de coisa e se colocam muito irritadiças, então eu tenho que respeitar e tirar isso de uma maneira rápida. Mas obviamente os ataques acontecem, mas para mim não faz diferença nenhuma. Na hora a gente consegue controlar as situações. O senhor já chegou a desrespeitar o mundo espiritual? Nunca. Nunca. Eu sempre fui temeroso ao mundo espiritual, eu sempre fui muito honesto para com o que eu vejo e o que eu sinto. Por isso que eu desagrado muito as pessoas, por isso que muitas pessoas não aceitam muito bem o fato de eu ser direto e confundem a minha maneira direta com arrogância. Então, por exemplo, já teve pessoas que mandaram uma foto para análise e queriam saber se eles tinham dons espirituais. E eu falei, você não tem nada de espiritual. A pessoa ficou enfurecida comigo. Enfurecida, porque ela queria ter dons espirituais. Ela queria que alguém olhasse a foto e falasse, que nem Márcia Fernandes faz, sabe? Ai, Gracinha, você é lindo do mundo espiritual. Ai, você é tudo. Ai, você é Deus encarnado na Terra. E não é assim. Então, assim, eu prefiro muito mais perder um amigo, mas respeitar a espiritualidade, do que ficar agradando as pessoas, abaixando, né, a crina, fazendo carinho, em pró a querer ter mais inscritos ou a querer realmente fazer com que a pessoa se sinta melhor sobre algo que não é verdade. Então, o meu compromisso é com a espiritualidade. Se a espiritualidade diz, cara, ele não tem nada, eu vou falar que não tem nada. Entende? Por isso que eu tenho os universitários, tenho os guias aqui em casa, porque eles sabem que eu não tenho pudores e que, acima de tudo, a minha responsabilidade está para com a espiritualidade. Tá? Já que o mundo espiritual é tão vasto, eu gostaria de saber se tem alguma criatura do mundo espiritual que você não consiga retirar, caso tal criatura estivesse ligada a uma pessoa ou estivesse dentro da casa. Não, nunca teve. O que acontece, às vezes, quando a gente tira toda essa camada de energia ruim, energia densa, ou energias que estão bloqueando com que as coisas boas surjam, acontece às vezes, por exemplo, de energias se manifestarem para se despedir de pessoas. Então teve uma casa que eu fiz a limpeza e no final apareceu o pai da mulher, da dona da casa, que veio se despedir e pedir desculpas. Só depois do processo de limpeza é que ele teve acesso a ela e foi só no momento que eu estava lá. E aí depois ele foi embora. Isso aconteceu de verdade. Então, assim, algumas coisas podem acontecer durante o processo de limpeza, a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe. Então a gente chega lá para gravar e aperta o REC e vambora. Pode ser que aconteça algo, pode ser que não aconteça nada, tá? Mas a pior criatura que eu já enfrentei chama-se ser humano, tá? Essa é a pior. Do mundo espiritual eu não vi dificuldade nenhuma, até porque você tem o respeito, a temerosidade ao mundo espiritual. Mas a pior chama-se ser humano. Esse sim é difícil tirar das coisas. Última pergunta dele, dá para o senhor mostrar esse cacto verde claro que está entrelaçado na sua estante? Não tem mais. Tinha. Bom, obrigado, Tio Spook, pelos ensinamentos que o senhor nos está trazendo em vídeo. Parabéns pelos seus, na época, 450 mil, estamos com 525 mil hoje inscritos. E pelo conteúdo com alta qualidade, tudo em HD, né? E com muita informação. Estou começando a assistir todas as suas playlists, não vai ser fácil, mas eu vou tentar. Eu peço, porque da mesma maneira que deu trabalho para fazer, eu peço para que as pessoas assistam. Sobre a questão do cacto, infelizmente, eu acho que ele acabou ficando num outro apartamento antes da gente mudar e a gente acabou esquecendo ele lá, tá? Era uma plantinha que fazia parte do cenário, gostava bastante e, não sei, eu tô pensando em colocar outras coisas aqui, mas como o cenário abrange metade de uma tela do computador e metade do armário, provavelmente ele não vai aparecer, tá? O cenário mudou e aí a gente vai se adaptando com as situações. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado, tenham entendido e realmente assistam cada vez mais os vídeos do canal e os vídeos dessa playlist, porque todas as dúvidas que a gente apresentou, existem muito mais dúvidas de inscritos e com certeza sua dúvida está e já foi publicada nessa sequência de vídeos dentro dessa playlist respondendo aos inscritos, ok? É isso, recadinhos finais.
Para aqueles que querem passar pelo processo de limpeza de casas ou pelos tratamentos com os quais a gente disponibilizou aqui, para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e também torne-se membro aqui embaixo, é só clicar, tem lá torna-se membro, ou seja membro, que custa R$8 para vocês por mês, mas para nós faz uma diferença monstruosa. Além, obviamente, do nosso link do casasassombradas.com.br com muita coisinha legal para vocês lá. Bom, é isso. Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.